resolveu de novo. Ser pai. Não carrega na barriga, mas pode levar no colo, no abraço. Proteger, dar atenção. Pai não nasce pronto. Os comprometidos, dedicados, ganham ares de super-herói. No caso do pai do Milano, é um herói de muita gente. Feliz demais por tudo que tem acontecido durante todo esse ano aqui, conquistas, nascimento do meu filho. Arrasca virou papai há poucos dias, no sábado, antes do embarque do Flamengo para o Catar. Ele e a esposa se apressaram para que pudesse acompanhar o parto. O pezinho esquerdo do filho logo foi parar no braço do camisa 10. Se a genética vai ser generosa, ainda não dá para saber. Mas se pai educa pelo exemplo, o do Milano é pura inspiração. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. O cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história. É quase um balé. Um baile. Frio, gelado. Limpou o goleiro, bateu, Arrasca! Gol! Abrindo o placar com requintes de crueldade. Beira o debochado. Em jogo desse tamanho, não se pode dormir no ponto. O Flamengo cochilou. Primeiro com o Pulgar e Varela, depois com o Carrascal, de Jorge para Jorge. Vai sobrar com o Sanches, ele bate dentro de fora. O Jorge Sanches foi puro capricho. O árbitro viu. O camisa 10 foi seguido de perto. Mas o campo é grande e ele sabe achar os cantinhos, as brechas. Tentou passar, mas ela voltou. Força de atração. O juiz marca! Gol! Até quando ele não quer fazer o gol, a bola volta nele. Podemos falar dos números do Arrascaeta na temporada. 25 gols em 62 jogos. Podemos falar de idolatria, que pode aumentar nessa Copa Intercontinental. Mas aqueles que o conhecem e jogam com ele podem falar melhor. O cara tá num ano maravilhoso, num momento mágico da carreira dele. Tem uma qualidade que pode jogar em qualquer equipe do mundo. Arrascaeta é definitivo para o Flamengo, para os rubro-negros, para o Milano. Uma informação importante também sobre o Flamengo é que os reservas do Flamengo treinaram hoje mais cedo e o Pedro treinou, tá, gente? Foi um treino ali meio parcial, um pouquinho com bola, aquela corridinha mais leve e tal, mas participou aí parcialmente do treinamento, tá se recuperando de uma lesão na coxa, tomara que volte logo. Daqui a pouco a gente fala mais de Copa do Brasil, o Globo Esporte volta já. Azul ganhou seu primeiro troféu nessa temporada em Doha, a gente vai pra lá com o Richard Souza para falar desse dia seguinte do Flamengo e a programação até esse jogo contra o Pirâmides, não sabe? Jogo interessante, hein? Porque o Pirâmides tem o Zico e tem o Dunga. Tem carisma esse time do Pirâmides, hein, amigo? Oi, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no Souk Waqif, que é o mercadão aqui de Doha, capital do Catar. Tem de tudo aqui, é um mistério. E muita gente, está rolando a Copa Árabe por aqui também, então é uma movimentação ainda mais intensa. Joana, o dia seguinte do Flamengo foi um dia de treino para para os reservas, né? Aqueles que não começaram a partida contra o Cruz Azul. Os titulares ficaram no hotel já numa recuperação física, porque o tempo é curto, né? Felipe Luiz e os jogadores já precisam virar a página, porque no sábado já tem o jogo que você citou contra o Pirâmides do Egito, o campeão africano, representante africano nessa Copa Intercontinental. O Pirâmides, aliás, que chegou ontem e logo mais vai treinar aqui em Doha, no mesmo centro de treinamento que tem sido usado pelo Flamengo. Uma notícia interessante para o rubro-negro que está acompanhando a gente, o Pedro calçou chuteiras hoje
foi para o campo, participou do aquecimento com os companheiros, depois fez um trabalho à parte. Situação do Pedro, segundo o Departamento Médico do Flamengo, ele continua seguindo ali um protocolo de recuperação. Vale lembrar que ele vem de uma lesão muscular considerada grave na coxa. O Pedro foi trazido aqui para o Catar porque o Felipe Luiz tinha a esperança de que o Flamengo avançasse para a semifinal, mas ainda não é possível dizer se o Pedro terá ou não condições de participar desse jogo contra a equipe egípcia. Amanhã, o Flamengo vai fazer a última atividade antes desse jogo. Felipe Luiz, mais uma vez, vai falar com os jornalistas. Teremos também zona mista com alguns jogadores antes do treinamento. Mas o Felipe ontem, ele mesmo já falou depois do jogo contra o Cruz Azul, que a partir de agora ele só pensa no Pirâmides, que vai fazer uma análise aprofundada dessa equipe que vem participando das eliminatórias da Copa Intercontinental, né? Passou pelo Auckland City da Nova Zelândia, depois pelo Al Ahly da Arábia Saudita, venceu por 3-1. E o Felipe, inclusive, disse isso, assim, uma equipe que vence o Al Ahly da Arábia Saudita, que é uma equipe mais tradicional, mais forte, merece a nossa atenção. Sobre mudanças no time, a gente não pode descartar. A gente lembra que o Léo Ortiz voltou ontem no jogo contra a equipe mexicana, se comportou bem. O Felipe disse que ele está bem, mas que pode ali fazer agora aquela análise de condições físicas, né, junto com a equipe dele, a fisiologia, os médicos, para definir se vai fazer algum tipo de mudança na formação. Cebolinha tem pedido passagem, né, Joana? Entrou muito bem ontem, é um jogador que vem crescendo nessa reta final de temporada, já disse inclusive que espera jogar mais, mas é uma opção que o Felipe ganha para essa competição aqui no Catar, para essa disputa. O Cebolinha apareceu bem na reta final de Libertadores, de Brasileirão e agora também aqui na Copa Intercontinental. Outro jogador que ele elogiou é o Plata. Plata tem vivido um momento de críticas da torcida, a torcida tem pegado no pé por conta daquelas expulsões recentes, mas o Felipe disse que conta com ele, que ele só precisa chutar um pouquinho melhor. Joana. Você falou tudo, né? O Cebolinha tem pedido passagem, o Samuel Lino não foi bem também. Tem o próprio Danilo, que poderia, né? Já que faltou um pouquinho de ritmo pro Léo Ortiz, poderia ser uma opção também, né? A gente vai ter que esperar. O Flamengo só vai ter um dia de trabalho, que é amanhã, para se preparar pro Pirâmides. Pode ser que aconteça aí alguma alteração. E claro, né? O Flamengo ainda com esperança de contar com o Pedro, que tá com a delegação. A gente sabe que a recuperação dele é difícil, né? Porque a lesão é no músculo do chute. Mas enquanto... né, houver esperança, e claro, se o Flamengo chegar até a final, o pessoal continua acreditando na recuperação do Pedro também, né, Richard? Isso, inclusive ontem, quando o Pedro passou pela zona mista, como ele não jogou, né, Jô, ele não quis parar para dar entrevista. Mas aí eu perguntei para ele, Pedro, e aí, como é que você tá? Tá pronto para sábado? Ele disse, vamos esperar um pouquinho, vamos com calma, mas estou muito confiante. Então essas foram as palavras do camisa 9, Pedro, que é importantíssimo para o Flamengo, né? O Felipe Luiz já bateu nessa tecla várias vezes, de ter aquela referência. O Bruno Henrique tem se esforçado, quebrado um galho, tem sido importante, claro, a gente tem que falar do Bruno, mas o Pedro é o jogador da posição, né, Jô? Sem sombra de dúvida, meu amigo. Muito bonito o lugar que você tá. Espero que você consiga aproveitar um pouquinho aí, nas poucas pausas que você tem, porque o trabalho é bastante intenso e a gente tá aqui te prestigiando. E amanhã você tá de volta aqui no Tá1, tá bom? Um beijo. Só pra... 8 da noite, ao vivo, no Sport TV. Vasco e Fluminense, a semifinal de Copa do Brasil. É o jogo de ida. Hoje no Globo Esporte tem entrevista exclusiva com o zagueiro Cuesta do Vasco. Vamos relembrar aquele elástico do Rivelino, tá fazendo 50 anos, aquele golaço que ele fez com a camisa do Fluminense. Vamos mostrar como foi a vitória do Flamengo na estreia do Intercontinental. Relembrar também confrontos de Vasco e Fluminense em 2000, em 2006 pela Copa do Brasil. E também papo legal com o Diego Souza, com o Júnior César, que já estão aqui aquecendo para a gente fazer uma resenha daqui a pouco. Agora eu vou chamar o Juliano Lima, que está no hotel onde o Vasco está hospedado, com as informações do Vasco, mandante do jogo de hoje. Fala aí, Juliano.
Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O Vasco, que foi eliminado da Copa do Brasil no ano passado na semifinal para o Atlético Mineiro, quer voltar à decisão depois de 14 anos. Em 2011, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Bom, Escobar, o momento do Vasco não é o mesmo momento daquele Vasco que enfrentou o Fluminense em outubro pelo Campeonato Brasileiro e venceu por 2-0. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. O atacante Ryan é esperança de gols. Ele fez 14 gols no Brasileirão e foi eleito a revelação do campeonato. Na lateral esquerda, Lucas Piton está fora do jogo, com uma lesão no joelho esquerdo. Puma Rodrigues, improvisado, deve ser o substituto. Então vamos falar um pouquinho desse provável Vasco de logo mais, que deve ter Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. A programação é o seguinte: depois do almoço tem o lanche, a preleção do técnico Fernando Diniz no final da tarde. Por volta de 5h40 da tarde, os jogadores deixam o hotel em direção ao Maracanã. Agora a gente vai até a concentração do Fluminense com o Lucas de Sena. Fala, Lucas! Muito boa tarde, Juliano, amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. Os jogadores do Fluminense terminaram de se apresentar aqui na Barra Olímpica há aproximadamente 1 hora. O Lúcio Acosta foi o último a chegar. O Fluminense que vem numa ótima fase, não perde há mais de um mês. São 7 jogos nesse período, 5 vitórias, 2 empates. Para hoje, não tem o Canóbio suspenso, então deve ir a campo com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita. Na zaga, o Thiago Silva com o Freitas e o René na lateral esquerda. No meio-campo, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta. No ataque, Soteldo, Serna e o Everaldo, que é um dos vice-artilheiros da Copa do Brasil, com 4 gols até agora. Jogadores devem estar terminando de almoçar agora, depois descansam, às 4 da tarde tem um lanche, 4h30 para a eleição do Zubeldia e depois pegam o caminho para o Maracanã. A gente está a aproximadamente 20 quilômetros do Maraca. E o torcedor que acompanhou toda essa apresentação desde as 8 da manhã aqui é o Tadeu, com assinaturas tatuadas, né? Fred e quem mais? Ares, Jorge e Serna. Qual vai ser a próxima tatuagem? Vai ser do Renê, gol do título. E hoje tem gol de JK, caçador de urubu. É a confiança do torcedor que tá aqui, mas tá indo pro Maracanã, viu, Escobar? 8 da noite. Beijo, família. Beijo, Escobar. Tamo junto. Feliz Natal. Lucas de Sena, o repórter da Voz Serena. Valeu. Como eu disse ontem, agora me chama a atenção uma questão, tá? O Flamengo, ele chegou no seu auge técnico na temporada? Qual foi o momento em que o Flamengo jogou aquele futebol primoroso que todo mundo estava aguardando? Mas mesmo o Flamengo sem jogar aquele futebol que todo mundo aguarda, o Flamengo ainda ganha. Eu acho que o momento é esse. O momento para ele jogar o futebol primoroso é tentar chegar na final e aí arrebentar o jogo contra o PSG. Mas se a gente for pensar até um jogo antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, qual que era a resenha? Vamos ver, o Flamengo não tá jogando aquele futebol que se esperava e tal. Mas mesmo o Flamengo não jogando aquele futebol que se esperava, o Flamengo é eficiente. Porque ele tem, na sua seleção, se o coletivo não funciona, ele tem esses craques que individualmente decidem a qualquer momento. Esse Arrascaeta é um animal. Ele é impipocável, é impressionante, decisivo. Esse jogo contra o Cruz Azul, pra mim, ele foi mais difícil do que vai ser o jogo contra o Pirâmides. Eu acho que o Flamengo passa tranquilamente contra o Pirâmides e aí vamos ver o que vai acontecer contra o Paris Saint-Germain. Aguardar. Será que alguém acertou palpite também por aqui? Opa, eu quase, hein? Vamos começar os palpites com Cruz Azul e Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Nas dificuldades que a gente cresce e assim tá seguindo a minha carreira até hoje, graças a Deus, muito bem sucedida. E para você, João Pedro Sgarbi? Jogo difícil, mas vai dar Mengão, 2-1. Vai dar Mengão, 2-1. Vai, pega ele, pega! Nossa, eu danço igual, né? Muito bom. Também. Ô, Chico, Flamengo pra você. Passa pelo Pirâmides e aí, pensando nisso, tem o PSG. Esse time tá preparado para fazer frente ao rival de Paris? As últimas vezes que a gente falou isso, né, valorizando aqui o futebol sul-americano, a gente se deu mal quando pegamos europeus. Mas a Copa do Mundo de Clubes desse ano, ela deu uma esperancinha, porque esse mesmo Flamengo ganhou do Chelsea. O Botafogo ganhou do PSG. A gente está falando de jogos únicos, né? Em que você vai lá, né? Numa bola você pode resolver. Eu acho que o Flamengo está pronto, sim. Agora,
Depende de como vem o PSG, né? Esse jogo era o mais difícil, na minha opinião, também, concordo com o Capela, pela questão da estreia, por ser um clube mexicano. E o jogo não foi tão simples assim no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo amassou. Eu acho que passa pelo Pirâmides. E aí, vamos ver, né? Vamos ver contra o PSG. Por que você está falando que esse é o mais simples, é o mais fácil? Porque os que o Palmeiras participou era mais difícil? Eu quero falar do Palmeiras, gente. Que o Pirâmides... Porque você falou que esse é o Palmeiras. Esse mundial é o mais fácil pro Flamengo. Falei do jogo, não do seu time, Você não fica falando mal do Palmeiras toda hora. Renata, eu imagino que o Flamengo tinha mais informações do Cruz Azul do que tem do Pirâmides. Então, tome cuidado, é pouco agora, sinceramente, se passar pelo Pirâmides, Renata, eu já não duvido de mais nada. Não, tem o Flamengo conquistar o Intercontinental. Eu falo que a obrigação não hoje duvido. de um brasileiro que chega na Libertadores e vai para a Copa Intercontinental é passar por esses adversários. Quando você enfrenta o europeu, e outra, antigamente, você tinha meio ano para preparar essa competição. Você ganhava a Libertadores em julho, no máximo em agosto, ficava todos os meses até dezembro para poder preparar tudo. O Flamengo mal saiu do Campeonato Brasileiro, já foi para o Catar. Então, a obrigação, na minha opinião, que o Botafogo não conseguiu no ano passado, já até teve uma cornetinha na internet, que o Botafogo não conseguiu esse compromisso. O Flamengo caiu pro Al Hilal na época do Vitor Pereira. Mas eu prefiro assim, já sai do campeonato e já vai disputar, Renato. Porque se você ficar 6 meses se preparando, às vezes você acaba nem se preparando. Não, mas... Porque o Santos também tem essa. Tudo é diferente, logística. Outra coisa, o torcedor tem tempo para comprar passagem, para se preparar, para torcer, para ir... Só que quando a gente fala, cara, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar do PSG na final. Eu também acho. Pô, o Flamengo O Vitinho falou que já está estudando o Flamengo. O Luiz Henrique falou que, tem receio do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de nível Europa, gente. Tirou Samuel Lino, de Atlético de Madrid, Jorginho, de Arsenal, Alexandre, de Juventus, Danilo, de Juventus. Todos em baixa, né? Mas tudo bem, cara, são jogadores... Agora, imagina o seguinte, o PSG não chegou na final do Super Mundial, não perdeu pro Chelsea, vai para uma outra final de Mundial também. E se perder essa, olha a vergonha pro Luiz Henrique. O Chelsea perdeu o Mundial pro Corinthians. Se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain, é uma zebraça. É 90-10. Não acho. Tem chance, tem. É que nem o São Paulo tava virado pra lua no dia contra o Liverpool, porque não devia nem estar lá. Quem tinha que estar era o Atlético Paranaense, que foi assaltado. Estava largo, vocês foram largos em 2005. Olha onde ele Fomos foi. 3 vezes, ganhamos as 3. Desculpa aí. Mas 2005 não era pra ter ido, doutor. 2005 você sabe da história. Não era pra ter ido, não. Tomaram 4-0. Eu lembro do primeiro jogo, vocês comendo no caldeirão. Vocês estão querendo que é pra ir pra não ir, mas eu vou almoçar com o Matheus e meu filho. Bora, meu filho. Vamos com tudo, notícias do Flamengo dessa quinta-feira, galera. O Flamengo mostrando aí as suas duas versões, né? Desperta a tempo e mantém vivo o sonho do Intercontinental. Vamos com tudo aqui, notícias do Flamengo dessa quinta-feira, dia 11 de dezembro, galera. O rubro-negro tem uma atuação péssima aí, né? Pra mim, na minha visão, bem abaixo da média. Recuperou o padrão aí no segundo tempo, né? Com algumas entradas aí de alguns jogadores e conseguiu vencer o Cruz Azul por 2-1, né? Deu uma bobeira ali, os caras marcaram um golaço, né? Se classificou aí para semifinal. No entanto, será necessário mais do atual campeão da Libertadores, né? Para atingir o objetivo e conquistar o bimundial. No estádio ontem lá no Catar, com apenas 7 mil pessoas, né? Foi possível assistir a um Flamengo com posturas distintas nos dois tempos, né? Claro que é preciso levantar em conta aí o contexto, né? O Flamengo muito desgastado, muitos jogos aí, né? Então o Flamengo tendo aí muita coisa aí, né? Ainda para né? Acertar aí nesse meio campo, no ataque mesmo. Então foi um Flamengo aí com uma postura um pouco abaixo, né, do que a gente vem esperando aí, mas conseguiu encaixar aí. Deu uma falha, né, a defesa deu uma falha ali, mas o Flamengo conseguiu levantar mais uma taça, né? Essa taça aí com o Arrascaeta tá aí, ó, é uma taça que o Flamengo conquistou, né? Mais o Derby das Américas, ó, taça muito bonita, né, que acabou um jogo só acabou valendo essa taça aí, né? No segundo tempo o Flamengo conseguiu então dar aquela equilibrada, né? Teve alterações ali como o Cebolinha, né? O Luiz Araújo que entrou ali e o De La Cruz também, e isso ajudou o Flamengo a dar um sangue novo e conseguiu, né, a vitória. Bom, sábado agora então, pessoal, tem o jogo, né, às 14 horas, o vencedor
vai enfrentar na final, dia 17, semana que vem, o grande PSG. Comenta aí se você acha que o Flamengo tem chance, caso passe, de vencer o PSG, pessoal. É uma pedreira, né? Mas o Flamengo, na minha opinião, tem plenas condições aí de vencer o PSG e fazer um bom resultado, levantar esse título aí, né? O Felipe Luiz precisa arrumar muitas coisas. Na minha opinião, o Cebolinha, ele tem que entrar mais no jogo, ele tem que ser titular. O Cebolinha é titular, pronto. E tem que ter mais sequência aí no time. E uma boa notícia é que o Pedrão, né? Ele começou a treinar com bola, né? Tá treinando aí, trabalho com bola, tá forte. Tudo se leva a crer que o Pedro aí, chegando numa final, ele possa entrar contra o PSG, galera. E daí eu pergunto, imagina que alegria ver o Pedrão voltando e ver o Pedrão marcando o gol do título. Ele merece, né, cara? O Pedro merece muito voltar nessa final, numa final logo contra o PSG, né? E marcar o gol do título. Então vamos torcer para que isso aconteça. Vamos torcer para que o Mengão consiga fazer história, né? Todos esses títulos em 2025, o Mengão vai fazer história, né? Com tanto de título que já ganhou nesse ano, né? Só deixou escapar a Copa do Brasil, mas tá com tudo, né? Ganhou os principais títulos do ano já aí, e agora ainda tendo a possibilidade de a glória eterna, né? Que é o Mundial, que é o que todo mundo deseja, né? O bicampeonato mundial. Isso seria pro Flamengo aí 2026, para deixar os antes de cabelo em pé, né, pessoal? Então vamos torcer com tudo, vamos atualizando vocês. Amanhã, sábado, né? Flamengo e Pirâmides às 14 horas. Vamos com tudo, Mengão!